que vai trazer detalhes da carta publicada nas redes sociais por Joe Biden, em que ele anuncia a desistência de concorrer à reeleição, e também o Fabrício vai trazer a informação sobre quando Joe Biden de fato fará um pronunciamento à nação para explicar essa decisão, né, Fabrício? Pois é, Daniel, a gente tem duas movimentações diferentes, tanto de Biden quanto de Kamala Harris. Biden divulgou essa carta hoje à tarde, aproximadamente às 3h30 aqui no horário de Brasília, confirmando a desistência da sua candidatura. Ele ressalta os seus feitos ao longo dos 3 anos e meio de mandato, desde que ele assumiu a Casa Branca em janeiro de 2021. Disse que ter servido como presidente dos Estados Unidos foi a maior honra da sua vida e afirmou que, embora ele quisesse sim disputar a reeleição, a desistência é do maior interesse do partido e do país para que ele possa focar apenas no restante do seu mandato até o comecinho ali de janeiro de 2025. Biden, nessa carta, claro, confirmou o apoio à atual vice-presidente Kamala Harris para a candidatura, para assumir a nomeação do Partido Democrata. Disse que a escolha dela como vice em 2020 foi a melhor escolha da sua vida e aí ofereceu apoio à sua colega correligionária para a campanha deste ano e já saiu pedindo novas doações do público. A campanha de Biden e Harris, que já arrecadou mais de 95 milhões de dólares desde o início do ano. Biden falou que vai se pronunciar durante esta semana à população. Por que não houve um pronunciamento até o momento? Bom, Joe Biden está com Covid-19. Ele foi diagnosticado com Covid ao longo dessa semana, voltou para sua casa em Delaware, em Rehoboth Beach, onde ele estava semana passada, no final de semana passada, quando Donald Trump foi vítima do atentado lá na Pensilvânia e, portanto, a gente deve ter ali uma manifestação pública de Joe Biden, possivelmente até mesmo uma entrevista coletiva durante a semana, assim que o presidente for liberado do seu isolamento. A Kamala Harris, por outro lado, se manifestou também uma carta que foi divulgada pelos canais de comunicação da campanha Biden-Harris. Ela agradeceu Joe Biden pela sua liderança extraordinária como presidente dos Estados Unidos, por décadas de serviço ao país. Disse que ele deixou um legado marcante de feitos sem precedentes na história moderna americana, inclusive superando o legado de muitos presidentes que tiveram 2 mandatos. É isso que diz Kamala Harris. Ela falou sobre como ela conheceu Joe Biden através do seu filho, Beau, que também era procurador estadual, tal qual Kamala Harris foi na Califórnia. Disse que viu em Joe Biden os mesmos valores e paixões que o filho contava sobre ele e destacou que o ato agora de Joe Biden de desistir da corrida, da campanha eleitoral, é um ato altruísta e patriótico, com Joe Biden fazendo o que ele tem feito ao longo de toda a sua vida pública, colocando o povo americano e o país acima de tudo. Ela destaca, claro, que ainda vai concorrer a essa nomeação do partido, que ela vai fazer por merecer e conquistar a nomeação do partido, e ela encerra dizendo o seguinte, Daniel: nós temos 107 dias até as eleições. Juntos iremos lutar e juntos iremos vencer. Esse é o primeiro pronunciamento de Kamala Harris. A expectativa é de que ela só fale de fato como uma candidata democrata a partir do momento que houver um pronunciamento de Joe Biden, muito possivelmente esse pronunciamento televisionado que a gente aguarda ao longo dessa semana, seja na sua casa em Delaware, seja já de volta na Casa Branca quando ele receber liberação médica para retornar do isolamento. Excelente, Fabrício. Vamos aproveitar, então, o assunto Kamala Harris para refletir e pedir a análise do Acácio Miranda. Acácio, Kamala disse estará honrada pelo apoio de Joe Biden, disse que vai fazer de tudo para unir o Partido Democrata e também derrotar Donald Trump. Naturalmente, é preciso aguardar os próximos passos e a sacramentação do nome dela, se isso de fato vai se confirmar ou não. Agora, é preciso considerar, ela faz parte da ala mais progressista do Partido Democrata, foi muito criticada por uma atuação discreta, diferentemente do que muitos apontavam, ela na vice-presidência da República dos Estados Unidos. Achavam que ela assumiria um certo protagonismo, uma vez que Joe Biden já é um presidente com uma idade relativamente avançada. Mas, enfim, caso o nome dela seja confirmado e ratificado pelo Partido Democrata,
ela tende a ser uma candidata mais competitiva? O que a gente precisa refletir sobre a possibilidade dela ser a candidata democrata, hein, Acácio? Daniel, a gente tem que olhar para a figura da Kamala e, obviamente, a gente tem que olhar também para o momento do Partido Democrata. No que diz respeito à figura da Kamala, ela é da Califórnia, tido como o estado mais progressista dos Estados Unidos, inclusive um dos estados que sofre, que é objeto de uma maior quantidade de críticas do Donald Trump por conta de legislações progressistas aprovadas lá recentemente e o que tem reverberado uma série de imagens ruins e uma série de problemas naquele estado. E um segundo fator relacionado a Kamala diz respeito ao fato do vice-presidente dos Estados Unidos presidir o Senado dos Estados Unidos. E ela, mesmo como presidente desta casa legislativa, teve uma atuação discreta, teve uma atuação apagada, mesmo com os democratas tendo, em determinados momentos, maioria naquela casa. O segundo fator diz respeito ao momento do Partido Democrata. Os democratas precisam juntar os cacos e precisam analisar o seguinte: eles efetivamente têm condições de vencer as eleições de 2024 ou as eleições de 2024 servirão exclusivamente como um contraponto ao Donald Trump e aos republicanos, servindo estas eleições para que sejam alçadas novas lideranças democratas. Se o objetivo for única e exclusivamente alçar novas lideranças democratas, a escolha do vice da Kamala Harris já daria indicativos nesse sentido. Agora, se eles efetivamente têm a vontade de vencer Donald Trump, é necessário que a imagem e a postura da Kamala Harris sejam repaginadas para que ela faça frente às posturas do Donald Trump e especialmente para que ela faça frente à capacidade de conversa que o Donald Trump tem, principalmente naqueles swing states, naqueles estados pêndulos, que são os estados dos indecisos, onde a eleição será decidida. Pois é, importante reflexão, os pontos fortes e fracos de Kamala Harris. Agora, o Fabrício Nights, que vai trazer um episódio interessante que aconteceu ontem no comício de Donald Trump na cidade de Grand Rapids, que fica em Michigan, né, Fabrício? Exatamente, Daniel. O primeiro comício de Donald Trump desde o atentado na Pensilvânia, e claro, desde a nomeação no partido, na Convenção Nacional Republicana, ele fez uma espécie de enquete com o público. A gente tem até esse áudio perguntando quem que eles prefeririam para concorrer contra Trump, Joe Biden ou Kamala Harris. Acredito que a gente consegue ouvir ele falando. We'll start with Kamala Harris and then we'll go. Ela é vaiada pelo público, Kamala Harris, e Joe Biden, logo em sequência, ele faz ali uma espécie de brincadeira com o público, com seus apoiadores, para saber quem que eles prefeririam para concorrer contra Joe Biden. Eu gostaria até de pedir a opinião do professor Vladimir Feijó. Professor, rapidamente, em um minuto, quem você acredita nesse momento que é preferível para Donald Trump? Quem ele gostaria de ter como adversário nesse momento? Kamala Harris ou Joe Biden? As pesquisas indicam que Kamala Harris está um pouco melhor do que Joe Biden, uma diferença ali de 2 pontos percentuais na média nacional. Ainda assim, seria preferível para o Trump enfrentá-la nessa disputa em novembro? Professor, vou até fazer um parênteses aqui. Quando ele fez essa enquete, Joe Biden ainda estava no jogo, né? É importante lembrar. Eu acho que ele preferiria o Joe Biden. A construção da imagem declinante dele e o Trump, do Biden declinante e do Trump emergente, firme, seria mais benéfico para ele. Sem contar essa possibilidade, já que a Kamala Harris foi bastante escondida pelo Partido Democrata, ele tem a oportunidade de repaginá-la, como a Cássio disse, e aí vem ventos de surpresa. Claro que 5 meses poderia acontecer qualquer coisa, mas o Trump preferiria, até porque conduzir um bom debate contra Joe Biden, conduziria próximos debates também tranquilos contra o Joe Biden, enquanto com a Kamala seria uma surpresa.
É isso, Vladimir Feijó sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado por participar dessa cobertura especial. Boa noite, até uma próxima. Também quero agradecer demais o Fabrício Neitzig, o nosso colega, editor de internacional aqui da Jovem Pan News. Várias horas no ar, trazendo todas as informações e atualizações. Grande abraço, boa noite. Também o Acácio Miranda participando desse Fast News edição especial, trazendo todas as informações sobre a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição. Acácio, grande abraço a você, boa noite, obrigado mais uma vez pela participação e, claro, quero pedir que vocês fiquem sempre sintonizados na Jovem Pan.